Glórias a Deus. Mateus 14, 26. Que diz assim a palavra. Quem já achou, diga eu. Quem já encontrou, diga eu. Mateus 14, 26. Diz assim: E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim: meu Deus, nesta noite eu estou aqui porque eu creio na tua palavra e em tuas promessas para a minha vida. Meu Deus, eu creio, eu tenho a minha fé, que o medo, a dúvida não irão me destruir, nem impedir. Eu creio naquilo que o Senhor já reservou para a minha vida. Diga glória a Deus. Senta um pouco. Deus ocupa as suas mãos, dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Então, observem só, baseado nisto, eu gostaria de dizer a vocês que os inimigos da fé sempre estão perto de nós, sempre. E é muito importante as pessoas saberem que, embora a fé é algo tão poderoso, é um termo tão pequeno, 2 letrinhas, não é assim? Mas é muito importante na nossa vida. Inclusive, a Bíblia considera a fé, e é verdade, como estrutura. A fé é o que dá estrutura ao ser humano. Todas as pessoas, independentes de que elas sejam pessoas religiosas, cristãs ou não, elas precisam de fé. Pessoas que não têm fé não subsistem. Pessoas que não têm fé, elas não conseguem sobreviver, principalmente diante de tantas situações que atualmente acontecem. E isto é fato e não há como discutir este assunto. Não existe uma contraparte em relação a isto, porque a fé realmente é base para todas as pessoas. Então, sabemos que a fé tem inimigos. Esses inimigos da fé estão sempre por perto, porque se a fé é algo tão poderoso, é claro que ela não vai trabalhar assim tão à vontade, como se não tivesse nada para lhe impedir. Porque você pode ver que justamente aquelas pessoas que parecem ter uma fé tão grande, são justamente essas pessoas que geralmente atravessam situações terríveis, ou seja, enfrentam determinadas situações que, se elas não tivessem essa estrutura chamada fé, elas não resistiriam. E portanto é importante a gente saber disto. Mas a palavra de Deus, desde quando nós sabemos que a fé tem estes chamados inimigos, a palavra de Deus nos ajuda a vencê-los, até porque a palavra de Deus também nos ajuda a conhecer quem são estes inimigos. Portanto, nós vimos que lemos aqui em Mateus 14, 26, e a Bíblia Sagrada está nos mostrando que até mesmo os discípulos que andaram ao lado do Senhor Jesus viveram um momento de medo, né? Viveram um momento de medo. Mateus 14, 26, 27, nós vemos aqui que quando os discípulos viram o Senhor Jesus andando sobre as águas, ao invés de eles entenderem o fato daquele acontecimento, isto gerou um pânico entre eles. Então nós vimos que a intenção do Senhor Jesus, quando ele veio andando sobre as águas,
O plano dele era fazer com que os discípulos vivessem algo que eles nunca viveram. Na verdade, não apenas os discípulos, mas ninguém nunca tinha vivido um episódio como aquele. Ninguém nunca tinha vivido um momento tão maravilhoso como aquele. Então, enquanto o Senhor Jesus tinha um plano de trazer algo que faria com que os discípulos imaginassem: olha, eu estou vivendo agora algo que ninguém nunca viveu. Eu estou vendo Jesus andando sobre as águas. Contudo, como eles desconheciam o poder de Deus, eles, ao invés de sentir alegria, de se sentirem felizes, começaram a gritar com medo. Então nós vemos que o medo é um bloqueador. O medo simplesmente se levantou para bloquear a emoção, né? Aquele estado, aquele momento tão maravilhoso que os discípulos deveriam ter entendido de forma maravilhosa, mas o medo veio simplesmente para bloquear eles, para que eles, ao invés de verem aquilo como uma maravilha, pelo contrário, sentissem medo e entendessem até e vissem o Senhor Jesus como se fosse um fantasma. Então nós vemos que o medo é algo terrível e que precisa ser vencido. Então nós vemos aqui que o plano de Jesus era fazer com que os discípulos vivessem um momento maravilhoso, mas o medo fez o quê? Afastou deles a grande oportunidade de viver uma realização maravilhosa. Então, este é o trabalho do medo. O trabalho do medo é fazer com que as pessoas sejam bloqueadas e percam a oportunidade de viver sonhos, de viver realizações, de viver grandes oportunidades. É isto que o medo simplesmente faz: afasta das pessoas grandes oportunidades, realizações e conquista. Quando Jesus andou sobre as águas, Jesus tentou levantar os discípulos para ver o seu poder sobrenatural. Entretanto, eles não viram desta forma. E nós sabemos que muitas vezes Deus quer realizar algo em nossa vida e o medo simplesmente nos estagna, e por isso nós paramos e acabamos deixando de viver aquilo que poderia ser espetacular em nossa vida. Nós vemos agora aqui que o Senhor Jesus ensina como vencer o medo. Alguém poderia perguntar: como vencer o medo? Desde o início da criação, o medo já era um problema a ser vivido. O livro de Gênesis revela no capítulo 3, versículo 10 e 11, que quando Adão e Eva, quando Eva comeu o fruto proibido, deu para Adão, eles pecaram. E o que foi que aconteceu? Adão descobriu que estava nu. E quando eles perceberam que estavam nus, o que é que eles fizeram? Se esconderam. Eles se esconderam. A Bíblia nos mostra que era de costume, todos os dias, no final da tarde, Deus vinha e chegava no jardim para conversar com Adão. Aleluia. Você já imaginou Deus ter um horário de conversar com você? Quando nós vemos e analisamos o plano da criação, nós observamos que Deus queria ter um relacionamento conosco. Nós podemos observar que Deus queria conversar. De fato, Deus queria bater um papo, e era isso que Deus fazia. Deus criou o homem para conversar com ele. Deus criou o homem para andar com ele. Agora vejam que quando Satanás viu que todo o plano estava feito, ele tentou estragar. E o que foi que ele fez? Levou Eva a comer o fruto proibido. Eva deu para Adão, comeram, descobriram que estava nus. E quando chegou aquele dia que Deus veio para conversar com eles, foi que Adão fez? Quando ouviu a voz de Deus, sentiu medo e se escondeu. Então o que é que acontece? O medo nos esconde de Deus. E de fato tem pessoas que têm medo de Deus. O medo nos afasta de Deus. O medo nos afasta do plano de Deus. Foi isto que aconteceu. Quando Adão percebeu que estava nu, se escondeu. Olha o que ele responde em Gênesis 3, 10, 11. Olha o que ele diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia.
Deus sabe onde eu estou, Deus sabe onde você está, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele espera a nossa iniciativa para que Ele possa agir de uma maneira especial em nossa vida. Onde tu estás? E Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Então o medo, vejam que o medo existe desde a criação. E é um problema desde a criação. E é um problema na atualidade. E é um problema para mim. É um problema para você. É um problema para nós. Precisa ser resolvido. Agora observem só. Aí Deus continua o diálogo, a interrogação, ou seja, o seu questionamento. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comesse tu da árvore que te ordenei que não comesse? Quer dizer, você desobedeceu o que eu falei? Então, quando nós estamos bem na presença de Deus, quando nós estamos fazendo de acordo o que agrada a Deus, o medo se afasta de nós. Quando você está bem com Deus, o medo se afasta de você. Porque quando nós estamos bem com Deus, nós sabemos que podemos contar com Ele. Quando nós estamos com medo em alguma iniciativa que pretendemos tomar, é porque nós estamos inseguros. É porque nós não estamos com certeza de que Deus está conosco naquela iniciativa que pretendemos tomar. Quando você está seguro, quando você apresentou em oração, quando você sentiu que Deus está na sua iniciativa, quando você percebe que Deus está em sua decisão, o medo se afasta de você. Ainda que aquela iniciativa seja perigosa, ainda que os riscos sejam iminentes, mas você está seguro de que Deus está contigo na tua decisão. Enquanto muitas pessoas não têm coragem de fazer, você faz com segurança, porque sabe que Deus está contigo. Quando você está bem com Deus, você muitas vezes até é despertado pelo próprio Deus de madrugada, e Ele começa a conversar com você, dizendo e te orientando em qual deve ser a sua atitude em determinada situação. Mas quando a pessoa não está bem com Deus, nem mesmo quando ele vem à igreja, Deus não fala com ele, ou muitas vezes Deus fala e ele não consegue entender que Deus está falando para si. Mas quando você está bem com Deus, Deus conversa com você, te dá conselhos. Mas o medo tirou de Adão esta liberdade, este privilégio. Mas Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? Restaurar e resgatar Adão da sua situação de medo, do seu estado de medo. Porque Adão estava no jardim. Adão ainda não havia saído do jardim. Então, enquanto a pessoa está no jardim de Deus, tem solução. Amém? Então nós vemos aqui que Deus faz um plano para resgatar Adão. Não existe nada melhor do que alguém chegar para você e dizer assim: quem te disse que não vai dar certo? Quando Deus pergunta para Adão e diz assim: quem te mostrou que estavas nu? Nu aqui quer dizer desprovido. Quem te mostrou que você está desprovido? Deus, aleluia. Quem é que te disse que não vai dar certo?
Porque quando Adão se escondeu porque estava achando que agora não ia dar mais certo. Ele estava achando que agora acabou, já foi a sua oportunidade. Quando uma pessoa está com medo, é porque a pessoa não tem certeza que aquilo que pretende fazer irá realmente dar certo. Quando uma pessoa está com medo, é porque esta pessoa acha que ela é incapaz. Quando uma pessoa está com medo, é porque ela acha que ela não vai conseguir. E de fato Adão agora pensava que ele não ia conseguir mais, que não ia dar mais certo, que agora ele estava incapaz. Por quê? Porque ele havia desobedecido a ordem de Deus. Então agora o cenário dele era de medo. Tudo mostrava o medo. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Sou incapaz. Será que não é isto que o medo faz as pessoas sentir? Mas Deus entra agora quando ele pergunta: quem te mostrou que estava azul? Deus quer dizer: quem te falou que não vai dar certo? Ele se escondeu achando agora não vai dar mais certo, agora estou perdido, agora Deus não vai querer mais saber de mim, agora eu não tenho mais chance, agora pronto, acabou com tudo, a minha vida finalizou. Mas Deus está dizendo: quem te falou que não vai dar certo? Deus está perguntando para alguém aqui nesta noite: quem te falou que não vai dar certo? Deus está falando para alguém aqui nesta noite: quem te falou que você não vai conseguir? Deus está perguntando para alguém aqui nesta noite: quem te disse que você é incapaz? Então, quando Deus pergunta isto, Ele está querendo dizer assim: vai dar certo. Ele está querendo dizer assim: você vai conseguir. Ele quer dizer para alguém aqui: você é capaz, porque Deus está contigo e vai te ajudar. Diga glória a Deus, diga. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus não rasga projeto. Sabe por que Deus não rasga projeto? Porque Deus não erra em seus planos. Deus não rasga projeto. Os homens rasgam projetos. Os homens rasgam projetos. Os homens rascunham projetos. Os homens mudam projetos. Mas Deus não. Deus não rasga projeto. Deus não muda projeto. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Por isso que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. O que pode estar fazendo as coisas dar errado em nossa vida são nossos feitos. Mas o plano de Deus não. O plano de Deus para mim é o melhor possível. O plano de Deus para vocês é o melhor possível. Ele não vai rasgar esse projeto. Sabe por quê? Porque Deus não rasga projeto. Você é um projeto de Deus. Nasceu para dar certo. Nasceu para funcionar. Nasceu para produzir. Nasceu para responder. Deus não errou quando criou você. Aleluia. Quem pode louvar a Ele? Ele não errou. Deus sabia que ambos, Eva e Adão, seriam enganados, mas Deus já tinha um plano. Deus sabia de tudo o que está acontecendo na sua vida. Deus já sabia que tudo que está acontecendo aconteceria. Deus já sabia que você havia de passar pelo que você está passando agora. E portanto, Deus tem um plano de vitória para você, porque Deus sabe de tudo que se passa na sua vida. Aleluia.
Agora Deus entra com a ação da cura. Alguém levante a mão e diga assim: me cura, Jesus. Fala mais forte: me cura. Deus entra com a ação da cura. Deus entra com uma ação tremenda, divina e poderosa para curar Adão do estado de medo. Deus fez túnicas de pele para Adão e Eva. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Em outras palavras, Deus justificou Adão. Deus justificou Adão. Deus justificou Eva. Ele fez túnicas de pele para eles, dizendo assim: você não pode corrigir seu erro, mas eu posso. Glória a Deus. Você não tem capacidade de corrigir seus erros, mas Deus tem como corrigir. Porque o que já foi feito, o que foi feito já foi. Não tem mais como eu corrigir meus erros. Não tem como você corrigir seus erros, mas Deus tem como justificar você. Então, por isso, Deus tem como resolver o problema dos nossos erros. Por isso que é importante nós nos colocarmos diante da presença de Deus, para que Deus nos ensine como devemos nos conduzir diante dos nossos erros. Porque são os nossos erros, nossas falhas, nossas debilidades, nossas limitações que nos fragilizam e acabam nos colocando no estado de medo. Somos dominados por este medo e ficamos com medo de tudo, porque fizemos ontem e erramos, porque fizemos no dia tal e não deu certo, e o medo começa a nos dominar e nós ficamos com medo dos prejuízos. Por causa dos prejuízos, temos medo de tomar determinada atitude em nossa vida. Por isto que eu estou dizendo para você: não saia do jardim. Ainda que você cometeu alguma coisa, falhou em alguma coisa, continue no jardim, continue na presença de Deus. Ainda que Deus venha, ainda que você saiba, Deus vai entrar no jardim hoje para falar contigo. Ele virá para te corrigir, ainda que seja para nos corrigir. Deixa Deus falar conosco. Fale, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Quando Deus fala conosco, Ele nos traz vida. A voz dele traz vida para nós. A voz dele nos empodera. A voz dele nos levanta, nos estabelece, nos fortalece. Então é importante Deus falar conosco. Alguém levante a sua mão e diga: fala, Deus. A ação de Deus para curar. Em outras palavras, Deus justificou Adão de seus pecados e culpas. Porque quando Deus fez as túnicas, aquelas túnicas para eles, Deus estava garantindo a eles amor e cuidado. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de Deus porque pensam em um Deus que oprime, em um Deus que pune. Tem gente que só vê Deus assim. Tem gente por aí que quando sabe que determinado irmão está doente, ele diz: é a mão de Deus sobre ele. Só pensar isso. Gente, o que é que pensam de Deus? O que é que pensam de Deus? Não, eu tenho que andar certo porque a mão de Deus é pesada. Eu tenho medo da mão de Deus pesar. Só pensa em Deus. Tem uma imagem de Deus. Qual a imagem que essas pessoas têm de Deus? O que nos faz sofrer não é porque Deus nos castiga, são os nossos pecados. Deus é amor, Deus é justiça, Ele é misericordioso. Olha, Adão pecou, ele poderia ter arriscado, mas ele não errou, ele já sabia de tudo. Não, eu sei, Satanás vai tentar enganar, pensando que estragou meu plano, mas eu tenho um plano de redenção. Poderia ter lançado Adão e Eva, sei lá, olha, sabe uma coisa, eu vou eliminar eles dois, era o início, mas ele não fez isso. Ele mostrou cuidado. Você errou, Adão, não precisa ter medo de mim, eu vou fazer túnicas para você. Olha que coisa, Deus costurou, Deus mesmo fez as túnicas, as roupas para eles. Você já viu um Deus que cuida? Glória a Deus.
um Deus que pegou roupas e fez, não. Eles pegaram folhas para se tapar, para cobrir a nudez dele. Deus disse folha não, porque a folha apodrece. Você põe uma folha hoje, amanhã a folha está estragada. Eu vou fazer uma túnica de pele. Sabe por quê? Porque Adão e Eva não sabiam fazer nada na vida. Eles não sabiam trabalhar com pele. Eles não sabiam trabalhar para fazer a arte, aquela arte de costurar as coisas. Ele não sabia. O ateliê não conhecia. Mas Deus sabe de tudo. Não tenha medo. Deus sabe o que precisa fazer contigo. Deus sabe te mostrar o caminho certo. Deus sabe onde você tem que entrar e onde você tem que sair. Deus fez a túnica e disse assim: eu vou curar você desse estado de medo. Sabe com quê? Garantindo a eles o seu amor e o seu cuidado. Sinta o amor de Deus. Sinta que Deus cuida de você. Sinta que Jesus ama você. Sinta o amor de Jesus na sua vida e o cuidado de Deus por si. Sinta o cuidado de Deus e então você não terá medo, porque você sabe que Deus cuida de ti. Pode levantar sua mão e diga assim: cuida de mim. Fala mais forte. Fala mais forte. Cuida de mim, Senhor, com teu cuidado, com teu amor. Agora nós temos que tomar cuidado com a dúvida. E falei tudo isto sobre o medo. Agora a dúvida. Além de Mateus 14, no versículo 31, que fala que Pedro sentiu um vento forte, duvidou e começou a afundar. Nós podemos ver que existem outras referências bíblicas, por exemplo, segundo os Reis, capítulo 7, 2, que mostra que, se nós pararmos para analisar bem, vamos ver que o medo apenas bloqueia as pessoas e lhe impede de tomar iniciativas que podem transformar suas vidas. Então o medo bloqueia a pessoa, e a pessoa fica com medo de tomar iniciativas, e isto impede que elas alcancem transformações na vida. Mas a dúvida não. A dúvida não apenas bloqueia, a dúvida pode destruir a pessoa. Pedro, ele fez um desafio duvidoso. Se és tu, Senhor, manda que eu vá também andando sobre as águas. Ele não tinha certeza que era Jesus. Aí Jesus disse assim: vem. Aí ele desceu do barco e começou a andar. O vento soprou forte, ele sentiu medo, duvidou do poder de Jesus e começou a afundar. Então ele correu o risco de se afogar. Então a dúvida pode afogar as pessoas. A dúvida pode matar as pessoas. O medo não. O medo bloqueia, o medo impede. O medo, quando a pessoa é muito medrosa, ela deixa de viver momentos bons por causa do medo. Elas deixam de conquistar determinadas transformações por causa do medo. Mas a dúvida não. A dúvida pode matar pessoas. Então Pedro começou a afundar. E foi o que aconteceu? Ele não morreu porque gritou socorro, e Jesus estava perto, pegou ele pela mão e disse: levanta, homem de pouca fé. Por que você duvidou? Salvou ele. Mas segundo os Reis 7, 2, a Bíblia fala que o oficial do rei, aquele homem, cujo homem o rei se apoiava, quando o profeta Eliseu profetizou a abundância de viveres em Israel, aquele general, aquele homem, aquele capitão, ele duvidou. Ele disse: ainda que Deus fizesse janela no céu, poderia isto acontecer? Olha só, ele duvidou. O profeta disse o que para ele? Pois é, você verá com seus olhos, mas não participará, não comerás desta abundância. O duvidoso pode até ver, mas não participa. O duvidoso é aquela pessoa que Deus está operando e ele não consegue enxergar que é Deus que está fazendo. O duvidoso é aquela pessoa que não consegue ver a glória de Deus se manifestar.
E aí o que foi que aconteceu? No dia seguinte, o milagre aconteceu através de 4 leprosos. Sabe por quê? Quando Deus quer manifestar o poder dele, ele usa coisas que as pessoas subestimam. A pior coisa da vida é uma pessoa subestimar alguém que Deus está querendo usar. Talvez as pessoas olhem, os leprosos, 4 leprosos, ninguém esperava que seriam aqueles 4 leprosos usados para fazer com que a abundância viesse. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Então eu entendo que as pessoas incrédulas primeiro querem ver para depois crer, mas as pessoas que têm fé, as pessoas que têm fé, elas primeiro acreditam, elas crêem para viver. Eu creio no poder de Deus para viver o milagre de Deus. Alguém levante a sua mão e diga: eu creio no poder de Deus para viver o milagre de Deus. Nesta noite Deus está fazendo algo maravilhoso acontecer na vida de alguém aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque se você crê, você viverá o milagre de Deus. Levante a sua mão e diga assim: meu Deus, me ajuda, Senhor, a acreditar que o Senhor ressuscitou para me dar a vitória. Para me dar a vitória. E a minha vitória, Senhor, depende. Fala, depende. Diga: minha vitória, Senhor. Fala: minha vitória, Senhor, depende da tua ressurreição. Diga glória a Deus, diga. Porque Ele ressuscitou, nós estamos aqui nesta noite para ouvir a pregação da sua palavra. Porque Ele ressuscitou, nós estamos aqui nesta noite crendo que algo novo estará acontecendo em nossa vida, porque Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia.